Quando o casal muda junto, o processo é mais fácil? Esse é o 5º episódio do Slimcast, um podcast para falar de saúde, além do óbvio, e trazer a ciência e a prática do consultório. Meu nome é Fernanda Campos, atuo em Medicina Esportiva. Eu sou a Dani Brits, clínica médica, e hoje a gente tem o prazer de ter 2 convidados muito queridos para dividir essa história aqui com a gente. Tem a Jaque e o Márcio, que é um casal recente, né? Formado tem pouco tempo de relacionamento. Para contar sobre isso, como é que foi o casal decidir junto? Mas é pouco tempo mesmo, né? É, pouco tempo. São só 30 anos, né, que a gente tá junto. Ou seja, vai ter muita história legal de um casal que estão junto há 30 anos e que está vivendo esse processo do emagrecimento juntos. Exato. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada. E vamos conversar com a Jaque. Então, a gente já tem o hábito, né, de tudo que a gente faz, a gente procura fazer junto, né? Acho que é o segredo do nosso relacionamento, a gente está há tanto tempo junto, a gente procura fazer tudo junto. E esse processo, né, de emagrecimento, o processo de busca da saúde, né, da longevidade, não podia ser diferente. Como que a gente ia conseguir fazer se a gente não estivesse junto nessa? Muito difícil mudar a rotina da casa, né? Mudar a rotina alimentar. Então, a gente entrou nessa também juntos, né? E Jaque, me conta uma coisa. Por que você escolheu a GoSlim, né? Como que você conheceu a clínica? Então, eu já faço, eu treino, né, na academia que é do lado da GoSlim, eu treino na New Gym, né? Eu sou aluna já da New Gym. Então, eu vendo lá, eu via, né, a empresa, vi lá a portinha, ficava sem saber direito o que era, e aí um dia vocês fizeram uma chamada para o GoSlim Day, eu falei, vamos lá, já estava treinando mesmo, vamos lá ver como que é. E aí a gente sentou, ouviu vocês falarem, né, como que é o processo, como é que funciona. A gente já sabia que existe essa medicação, né, a gente já tinha tido uma experiência anterior, mas a gente estava meio assim, sem saber se ia fazer de novo, né, porque a gente fica naquela dúvida, será que precisa mesmo? Será que a gente dá conta sozinho? E aí, naquele dia lá, eu acho que deu um start e eu fiquei com vontade de começar. Márcio ainda ficou meio assim, vamos tentar. Então, desde o início do ano, a gente já iniciou. Vamos mudar esse ano, vai ser diferente, vamos treinar todo dia, vamos cuidar da alimentação e depois que já tiver isso instalado, a gente vai procurar mesmo ajuda médica para você fazer tudo certinho, para o processo ser duradouro. Então, foi isso que a gente... O Márcio, então foi a Jaque que te puxou para GoSlim? Sempre. Mas então conta um pouco que você falou assim, acho que a gente ia dar conta de fazer sozinho. Como é que era a sua relação com o peso, com a comida? Como é que foram os outros processos também, né? Olha, o nosso processo, vamos colocar assim, um pouco longo. A gente já foi vigilante do peso, né? A gente já fizemos um protocolo uma certa vez com um profissional diferente, eu não sei se é isso importante, mas diferente de vocês, que lá era uma coisa muito mais distante, era produto cliente. Não tinha assim uma preocupação, igual assim, eu estou vendo você, como é que você se dedica, como é que você contata a gente. Então já tivemos essas experiências, entendeu? E de certa forma relaxamos e esse ano eu falei assim, já que não dá, a gente estava viajando de férias, falando, não dá, a gente tem que mudar. Mas eu não quero mudar usando medicamento como a principal ferramenta que eu vou ter. Eu tenho que usar o medicamento como um apoio. Eu quero mudar meu hábito alimentar, eu quero mudar meu hábito de exercícios e tal. E eu tenho tudo para não fazer exercício, né? Eu tenho artrose, né? Eu tenho um monte de problema. Falei, não, mas vou fazer. Aí já começamos esse ano e tal. E quando surgiu, né, Jaque, a GoSlim Day, que a gente, acho que está na hora. Vamos agora, vamos esperar mais um mês, vamos esperar mais um pouco. Aí, por fim, falei, vamos começar, entendeu? E vocês falaram que vocês fazem tudo juntos, né? Assim, mas então, só para contar um pouco, assim, da questão da obesidade. Quando que vocês perceberam que a obesidade era um problema? Se isso é algo recente? Vocês estão 30 anos juntos, né? Ou se já vem há mais tempo? No meu caso, eu nunca tive problema com peso. Meu peso sempre foi um peso normal, eu sou muito alta, sempre tive um peso adequado para minha altura. Mas agora, né, com a idade, com a menopausa, eu senti muita dificuldade de manter a mesma alimentação e não ganhar peso.
Então, muito difícil, mesmo fazendo atividade física, me alimentando como eu sempre me alimentei, porque a gente já se preocupa com alimentação há muito tempo em casa, não estava dando resultado. Eu falei, não, alguma coisa eu tenho que fazer. Não tá legal. Faça acompanhamento, né, com a ginecologista para a qualidade lá dos hormônios, mas não estava funcionando, não estava conseguindo perder o peso que eu queria perder, que eu ganhei, que eu não tinha. Falei, não, acho que está na hora. E esse não é um ponto... Na minha família tem o histórico de obesidade, na família da minha mãe, muita gente diabética, tem pacientes bariátricos, assim, mas a minha família, meu núcleo familiar mesmo, não tem. Não temos problemas de obesidade mesmo, sabe? E é importante isso que você falou, porque muitas mulheres vivem isso, né? A gente escuta no consultório. Nossa, antes eu fazia uma dieta para ir vestir um vestido no casamento e dava certo. E agora, depois dos 50, não tá dando certo. Eu ganhei uma pochete aqui que não vai embora. Não fica mais lento, né? Sim, não funciona. Você faz a mesma coisa que você fazia antes, dava certo, não funciona. Você tem que tomar uma atitude. Bom, o que eu vou fazer? Porque tá diferente. E entender que tá diferente e não é lamentar, né, assim. Mas olha, eu tenho que fazer uma trajetória diferente. Eu comparo assim, a mulher ela andava de Ferrari, vem a menopausa, ela vai andar de Fusquinha. O metabolismo vem mais lento e a gente tem que traçar estratégias diferentes para esse processo. E eu achei muito interessante na fala até do Márcio, né, que uma dessas estratégias foi justamente procurar a clínica no sentido de que ele já tinha feito, né, outro acompanhamento antes. Sim. E eu achei muito legal isso, assim, muito rico, porque a gente vê muitas clínicas, né, e muitos outros profissionais que tratam o paciente realmente como um produto, né? E aí vai lá, vendem o serviço e põe na consulta e tchau, acabou, né? Se você vai emagrecer, se você não vai emagrecer, a consulta você pagou. Isso. Né? E eu acredito que até no propósito ali do Go Slim Day, né, que foi o momento ali que vocês tiveram a viradinha de chave ali, a gente bate muito nessa tecla do tanto que a jornada, ela é importante. Na verdade, a gente sabe que vocês entram na consulta sabendo que tem que fazer dieta, que tem que fazer atividade física. O Passarinho me contou que sua filha, né, é nutricionista. Então, a gente sabe o que tem que fazer. O problema, na verdade, é o que acontece entre uma consulta e outra, né? Como é que tá sendo a sua semana? Você sai da consulta planejando seguir um plano que parece ser lindo na cabeça, né? E aí a rotina, ela vai lá e faz o quê? Atropela a gente, né? Hoje em dia, o trabalho acaba sendo quase que nossa prioridade, né? São muitas horas no trabalho que a gente passa, né? Exatamente. Então, se você não colocar uma meta, um direcionamento para o seu dia, fala, não, eu quero fazer, eu vou fazer, é difícil, mudar hábitos é muito difícil, né? Mas a gente tem que tentar, é isso que você quer? É importante para você? Então, por exemplo, igual a gente lá no Go Slim Day mesmo, pensando na palestra de vocês lá aquele dia, falando sobre as doenças que a gente pode ter se a gente não cuidar agora, que a gente não tem uma doença, né? Então é muito difícil, às vezes as pessoas não entendem que elas precisam de cuidar antes de ter a doença. E o caso de vocês viram isso lá, tratando da pessoa doente, pô, se tivesse feito alguma coisa antes, né? Então a gente tá nesse momento, eu acho que a gente talvez não fez tudo que a gente podia fazer até aqui, mas eu não vou deixar de fazer, porque eu já cheguei até aqui e não fiz. Né? Como se fosse irreversível, né? Algo nesse sentido. Exatamente, né? E até você citou aí que a gente tem a nossa filha nutricionista, a gente sempre esteve preocupada com questão de alimentação em casa, então isso já faz parte da nossa rotina. E mesmo assim, a gente entrou num processo de ganho de peso. Porque para emagrecer faz junto, mas para engordar é junto também, né? Não tem entendeu? jeito. Então, assim, você tem que, às vezes, fazer o que a gente está fazendo, mudando o jeito de encarar as coisas pra gente poder... Ontem a gente saiu com amigos, né? Tudo bem. Ficamos de boa lá conversando. Como que é isso? Como que é isso? Os outros casais falam alguma coisa? Vocês se tornaram um casal chato? Como é que é? A gente ficou normal, todo mundo nem percebeu. Foi até engraçado que eu cheguei e falei assim, uma cerveja sem álcool, por favor. Aí as pessoas me olharam, né? Assim, como sem álcool? Não, eu tô... dá um tempo. E né? tem esse julgamento também. Tem. Sem álcool? Sem álcool? Tem. Mas eu acho que é necessário, sim. Isso que a Jaque bem falou. A gente, na nossa casa, por exemplo, já não tinha açúcar, tudo feito com muito pouca gordura, com muito pouco sal. Até eu costumo brincar que fazer comida gostosa, cheia de gordura e cheia de sal, é fácil. Eu quero ver você fazer uma feijoada com menos gordura e menos sal, ela ser gostosa. E eu faço a feijoada assim. Aliás, eu adoro cozinhar, entendeu?
Então, Só um parênteses, então a gente já sabe que o próximo podcast a gente vai gravar e o Lá na depois casa mas a preocupação sempre é essa, até com esse apoio de que Baba nos passa e tal, a gente está sempre preocupado com isso. E mesmo assim, a gente se estabilizou num peso. Então, por isso que a gente precisa de ajuda. Márcio, chega só um tiquinho pra frente. Por isso que a gente precisa de ajuda. A gente precisa de estar, como diria... Acompanhado, né? A pressão alta não é um problema? Uhum. A pessoa, É uma doença? a pessoa não dá um remédio para quem tem pressão alta. Você vai lutar contra a pressão alta com os dentes e com a mão. Você não vai fazer isso, né? Então, assim, da mesma forma, a obesidade e tudo é a mesma coisa. Eu costumo falar com as pessoas o seguinte: uma certeza a gente tem. Todos nós vamos viver mais de 90 anos. Né? O avanço da medicina, da tecnologia, nos fez isso. Agora, a diferença é como você vai viver esse período. Você vai viver ou sobreviver? Né? Então eu pretendo chegar aos meus 90 e poucos anos vivo, Bem, Aham. andando, fazendo tudo com autonomia e tudo. Para isso eu preciso realmente ter uma estrutura física que comporte isso. E você precisa tratar uma das principais doenças, que é a obesidade, que talvez Exatamente. possa te impedir de viver tanto, Sim. né? Assim, obesidade é fator de risco para câncer, para alguns tipos de câncer, para um AVC. A gente lá como intensivista, a gente sempre fala isso. Várias doenças que levam as pessoas para o CTI com quadros muito graves está associado com a obesidade. Então, para a gente ter esse futuro só vivendo e não apenas sobrevivendo, a gente tratar a porta de entrada de tantas doenças que é a obesidade. Sim. Ô Dani, eu vou fazer uma reflexão aqui de uma coisa que realmente aconteceu comigo. Certa vez eu tinha uma dor no joelho, aquela dor insuportável no joelho, e já tem muitos anos, né? E com essa dor eu procurei um médico, um cirurgião, sem detalhe de nome, não preciso de falar, e obviamente o cirurgião gosta de fazer cirurgia, perfeito? Fez a cirurgia e com 6 meses continuei com problemas, 1 ano, fazendo a fisioterapia. Por fim, eu falei, eu vou parar de fazer a fisioterapia. E melhorei, digamos assim, um pouco. Aí, ato contínuo, procurei outro especialista no outro lugar. Aí ele analisou. Esse eu posso falar nome? Isso não sei se pode, né? Mas o Mauro falou assim, Mauro Galberto, ele falou assim, você é atleta? Eu falei, não. Você depende do seu joelho para viver? Eu falei, não. Por que você fez a cirurgia? Eu falei, eu sei por que você fez a cirurgia. Mas se você tivesse emagrecido, você não precisava ter feito isso. Lá, ó quantos anos isso, Olha, verdade. Então, ou seja, isso parece uma coisa que era o joelho, a dor no joelho. Se eu tivesse emagrecido, se eu tivesse me preocupado com isso lá atrás, eu não tinha passado por esse trauma, que foi super desagradável. Entendeu? Então, assim, isso e muito mais outras coisas que a gente tem. Entendeu? O próprio diabetes, pressão alta. Eu também tenho pressão alta. Entendeu? Então, assim, tudo isso está associado, com certeza, à minha estrutura física. Se eu não cuidar, se eu não usar a medicina para ter saúde, Sim. para que eu vou ter medicina? Eu acho que ficou muito aquela ideia, né, de você procurar o médico quando você tá com um problema. Sim. Né? Mas, na verdade, a gente tem que pensar o antes. O que a gente vai fazer, o que deve ser feito pra gente não ter o problema. E aí que entra, talvez, essa jornada aí de prevenção, do emagrecimento, né, e tudo. E um outro ponto também, entender a obesidade como um problema grave e a porta de entrada para outros problemas. Doenças, Né? Eu acho que esse que é um ponto que eu bato na Exatamente. tecla, eles já cansaram de escutar isso, e eu repito, gente, onde que começou isso tudo? Vamos lá, então, talvez seja a obesidade que começou todos esses outros problemas, e a gente tá tratando mas o que começou é igual efeito A origem dominó. é outra. E a gente tem que ir um pouco antes, né? Exatamente. E contem pra gente também, vocês dois, quem incentiva um outro, como é que é? Quem puxa quem? Ela eu já entendi que manda. Faz toda a relação. Não, né? mas olha só, mas eu acho importante a gente fazer junto mesmo, porque cada um tem sua característica, né? Eu quis ir, eu que chamei, vamos lá, vamos fazer e tudo, mas eu tenho mais dificuldade de manter a rotina. E o Márcio mais facilidade com a rotina. Então, às vezes, quando eu tento dar nossa, acho que hoje eu não vou, ele, não, vamos sim, nós vamos na academia hoje sim. Vamos sim. Pensa no Vamos bem-estar sim. Aí, que você vai ter depois da academia. E aí, o que acontece? Ver ele levantar, se arrumar e falar, não, eu vou, tô indo. Aí eu falo, nossa, como que eu não vou? Eu que provoquei isso tudo e eu não vou? Aí eu arrumo e vou. Entendeu? Então, assim, um ajuda o outro. Né? Quando ele tá com alguma dificuldade alimentar, ele é mais sensível à alimentação,
A gente sempre fica próximo dele para ajudar, porque eu não tive tanta dificuldade quanto ele teve, mas ficamos próximos dele, porque senão a pessoa desanima, né? É um processo que você não pode desanimar. E quando você faz isso em dupla, né, em parceria, né, se você está dividindo isso com alguém que está ali na sua casa, que vai aguentar, porque uma coisa é assim, vocês vão lá na consulta, a gente dá todas as orientações e pronto. Mas e ser lá no dia a dia? Então, assim, é um motivando o outro, né? Assim, então, talvez para casais que estejam nos ouvindo, o quanto que se eles fizessem esse processo juntos, o processo vai ser mais leve, sem contar que se aproxima também, né? Vocês estão indo para academia e vão juntos. Sim. Tem harmonia, mas tem desarmonia também? Tem desarmonia. Então, aí nesse momento da desarmonia, é o peso de você ser um casal, de vocês serem duas pessoas que uma está preocupada com a outra, né? Porque eu levanto, realmente, é igual ela falou, eu levanto, calço o tênis, ponho a camiseta, e então vamos. Ah, não, tô cansado, eu quero dormir. Falo, não, mas se você não for agora, você entendeu? Não vai dar tempo, daqui a pouco você tem que trabalhar, a gente tem que ir e tal. E ele vai e levanta e vai. Eu falo, bom, então tem que ir. A gente vai. Eu achei muito legal isso que você falou, assim, né? Da preocupação com o outro. Que a gente tem que preocupar com a gente, né? Lógico. Mas a gente entende que o casal é uma escolha diária, né? Que você escolhe diariamente estar com a pessoa. É um elo que não é de sangue. Então, realmente, você escolhe passar o resto da vida com a pessoa. Exatamente. E aí você tem que pensar assim, cara, se essa pessoa não tiver saúde no futuro, acaba que vai impactar na minha vida. Sim. E o contrário também. Eu quero dar trabalho, né, pra parceira que eu escolhi. Exatamente. Então, eu acho que esse é um tipo de pensamento muito importante também. Não, né? e da mesma forma que eu preocupo com a minha saúde, eu tenho a preocupação com a minha saúde, eu tenho a preocupação com a saúde dele. Sim. Então, eu falei, vamos começar. E aí ele, tá bom, vamos sim. O homem é mais resistente, né, às mudanças. Eu me proponho e acabou. É isso que eu vou fazer? Mas quando ele decide, é diferente, né? Ele falou, vou. Me dedico. E vocês estão nesse início desse processo, mas quais foram as mudanças que vocês já notaram no dia a dia de vocês nessa jornada da Goislim? Bom, eu acho que a maior mudança até agora, né, que eu percebi foi a gente não ter aquela prisão da comida, sabe? Pensar na comida, tudo girar em torno da comida. É muito engraçado como que muda isso, né? Na nossa cabeça. Então, a gente conseguir planejar as coisas sem o foco central ser a comida. Sabe? Então O que vocês têm feito, assim? Porque hoje em dia a gente sabe, né? Vai fazer alguma coisa, vai para um restaurante. Vai encontrar com os amigos, vai comer alguma coisa. A gente encontrou com amigos ontem, fomos para o restaurante, para uma pizzaria e foi tudo bem. Tudo tranquilo, né? Tranquilo, entendeu? Não deixamos de comer. Mas é incrível, né? Se você não estivesse passando pelo processo, lógico que a quantidade que a gente ia comer era muito maior. Sabe? Então foi aquela coisa leve, eu não precisei de falar com ninguém ficou sabendo, eu fui lá comer o que eu dei conta de comer. O que você não deixou de viver para estar fazendo esse processo? Não. Eu acho mais importante isso, porque se a gente quer um processo duradouro, se é para longevidade mesmo, não pode ser restritivo 100%, porque a gente não dá conta. Porque a nossa vida não pode ser tão restritiva. Aliás... Né? Na hora que acabar, então acabou, vai começar tudo de novo. Não é assim. Então, a gente tem uma festa para ir, tem que ir na festa. Você tem um encontro de amigos numa pizzaria, você vai no encontro de amigos com a pizzaria. Não tem problema nenhum. Porque senão o processo vira uma prisão. Ali com aquela situação é muito melhor. Né, do que era antes. Aliás, assim, nessa jornada, uma coisa que eu notei é que é o seguinte... nas outras experiências, não ter apetite era entendido como bom. Só não ter apetite. Nessa jornada, não, você tem que comer. É uma relação diferente, ou seja, eu estou buscando um processo de emagrecimento, mas eu tenho que comer. Agora, eu tenho que qualificar melhor isso que eu como, né? Então, ontem eu tive a minha primeira experiência com whey, tá, gente? Olha! Olha, a Bárbara tá super orgulhosa. Ela foi satisfatória. A Bárbara foi lá, Inclusive, a Bárbara, ela foi testemunha ocular. Contextualizando aqui pro Ela pessoal, chegou a Bárbara é a filha deles, nutricionista. Então, assim, a minha experiência foi satisfatória, assim, porque, como a gente estava conversando, você não consegue comer a quantidade de proteína no alimento que você precisa, pelo menos nesse momento, eu não consigo. Então, preciso realmente desse suporte. Então, isso é tudo interligado, né? Essa coisa toda. Então, ou seja, eu não tenho que ter aquele apetite voraz de um lobo, né? Mas eu preciso de comer. É diferente. É diferente. Talvez um outro protocolo, vocês não tem fome, tá ótimo. Bom. Não.
Você tem que E se sabe alimentar. um ponto que eu achei muito legal você contar isso? Assim, ó, foi a primeira vez que eu experimentei o whey. E você tem mais de 60 anos, porque as pessoas ainda têm uma ideia que assim, agora já envelheci mesmo, eu não posso fazer nada novo. Eu acho que talvez trazer isso também. Ah, com certeza, com né? certeza. Assim, de que assim, a minha vida inteira eu fiz assim, eu preciso continuar fazendo errado a minha vida inteira. Exato. E você não vai conseguir resultado diferente fazendo a mesma coisa. Né? Isso é fato. Não, no mundo dos negócios a gente sabe disso. E na vida pessoal, se você não mudar, entendeu? Se você não se adaptar ao que está por aí, realmente você não vai avançar. E gostou do whey? Gostei. Aliás, até porque ele é sem sabor, né? A gente comprou sem sabor. Sem sabor, eu usei suco de manga Ai. e água e tudo. Gostei. Então. Só descobri que eu não posso deixar ele muito tempo feito, né? Porque depois de um certo tempo ele tem um efeito tipo um lúpulo, né? Ele amarga no final. E meu pai, é até engraçado, meu pai, ele tava diluindo whey dentro de um jarro e ficava bebendo durante o dia. Entendi. Era como se fosse um whey que ele bebia o dia inteiro bebendo, sabe? Não é a dose de whey, não. É Mas- interessante, né? Essa mudança de hábitos mesmo. A pessoa precisar de comer e procurar o alimento certo, né? É igual ele falou, às vezes se eu quisesse não comer, eu não comeria. Não comeria. E isso não é saudável, porque a comida, exato. gente, ela faz parte Isso. da nossa O existência. outro Né, processo. e isso é um ponto, assim, o radicalismo, falar pra ficar sem comer, né? Quem tá ouvindo aí, se tá ficando sem comer pra emagrecer, você Tá tá fazendo errado. errado, né? E ao mesmo tempo, isso só estimula você ter uma relação ruim com a comida, né? Assim, a comida, ela vem como um substrato, é ser prazeroso, sentar com a sua família, ter uma refeição. A comida não pode ser punição. Então, assim, esse é um dos pontos. Que bom que, assim, Exatamente. vocês estão vivendo esse processo e entendendo isso. Não só como a questão da punição, né, e tudo, mas assim, é importante falar que se você, por exemplo, acha bonito fazer uma refeição, 2 refeições ao longo do dia, quando, por exemplo, se você estiver usando medicamento e você para de usar, quando você começar a comer 3 vezes, 4 vezes, você vai reganhar. É. Então, assim, quando você só voltar a ter uma vida normal, você vai reganhar, né? Então, o que a gente sempre bate muito na tecla, faça um processo que seja replicável a longo prazo, Exato. né? Isso. Na verdade, o Márcio até citou né, um protocolo anterior que a gente fez. Acho que tem o quê? Uns 2 anos, 3 Sim. anos? Acredito que sim. E que não foi muito sucesso. Por quê? Não, Foi até o Márcio Em que princípio fez. foi. Perdeu muito Eu peso no perdi início. 20 quilos. Em- Entendeu? Mas se eu olhava pra Sem mim. acompanhamento nenhum. Eu não É tinha que ele acompanhamento. é o antes e depois pra vender, né? Não tinha essa preocupação. Com a saúde, com a Né? alimentação. Eu ouvi o rapaz falando aqui da estrutura física. Você tem que ter uma estrutura física, entendeu? Para suportar isso, né? Essa perda, se redimensionar e tudo. Perder peso a qualquer custo, eu falo, você vai trocar um problema por outro. Exato. Você troca obesidade por sarcopenia. É. Você vai ficar doente do mesmo jeito. Exatamente. Ou seja, o protocolo que ele fez anteriormente, foi isso que aconteceu com ele. Ele perdeu muito rápido, então, teoricamente, teria sido um sucesso. Foi muito rápido, mas não foi saudável, ele não estava bem. Isso. Sabe? Ele não estava bem. Por quê? Aí, na hora que acabou, ele falou: não aguento, eu não tô bem, eu estava fraco. Foi pra estética, né? Sim, mas ele tava talvez não pra fraco. saúde. Né? É o que você falou. Eu antes, depois, perdeu o peso ali, mas e aí, como é que tava? Não tava legal. Às custas de quê? Ganhou rapidamente depois. Por isso que a gente porque nem não teve tentou. um planejamento. Quando venceu e tal, eu pensei assim: olha, cara, tudo bem, do ponto de vista de peso, deu certo. Mas nos outros 80% não tá legal. Porque a vida não é só o peso também, é um conceito todo, a cabeça e tudo mais. E que é o principal, né, gente? A gente não pode perder peso às custas de tudo, que é o que a gente fala tanto na Goizinha, né? Assim, a trajetória, ela tem que ser suave. E quando vai com um casal, mais suave ainda. Perfeito. Né? Não é pra você ficar sofrendo. Imagina, você passa o mês inteiro que você foi na consulta sofrendo, esperando acabar. Entende? Exato. Assim, e aí Quando que Você vai tá acabar? pagando pelo processo e fala, Tá acabando pelo amor Meu de Deus, pra quando que sofrer. vai acabar isso, meu Deus? Quando que vai acabar essa tortura? Não. Para eu recomeçar o erro novamente. Não é, né? E eu acho que pra gente finalizar o nosso podcast, eu queria que os dois mandassem de forma individual uma mensagem. A Jaque eu vou pedir para falar para aquela mulher 50 mais, né, que também está com esse processo assim, que está tentando perder peso, que nunca tinha vivido esse processo de ganhar peso, que agora está ganhando,
né? Assim, o que você diria? Porque é mãe que estava passando por todos esses turbilhões na menopausa, né? E ganhando peso, mandar uma mensagem. É engraçado essa fase, né? Até nossa filha fala. É mulher na menopausa, filho na adolescência, trabalha o dia inteiro, tá ganhando peso. Você fala, meu Deus, minha vida tá um caos. Não desiste. Não desiste, porque tem jeito, tem tratamento, tem que buscar ajuda. A gente sozinho não consegue resolver, né? Então, é um processo inevitável, né? Não tem como eu evitar o processo da menopausa, né? Como eu já falei antes, eu sou uma pessoa que eu nunca tive problema com peso. Nem na gravidez, nem na adolescência, em momento nenhum. Nunca tive problema com a balança. E agora esse problema chegou. E eu não sabia como cuidar. Eu não sabia resolver esse problema sozinho, né? Então, não desistam, procurem ajuda, tem tratamento. Hoje a medicina, né, tem muito tratamento, até na questão hormonal mesmo, a gente tem muito tratamento hoje. Então, eu acho que é não ficar em casa e achando que a vida acabou. Eu cheguei agora na menopausa, acabou tudo. Já tive meus filhos, agora acabou. Não. É a melhor fase agora, né? Com certeza. Agora dá pra curtir os filhos, tudo que Não é? Márcia, agora você, quero que olhe para a câmera. E o que você diria para outros casais que estão passando pelo problema da obesidade, do excesso de peso? O que você diria para outros casais? Olha, a gente faz todo um planejamento de vida, né? A gente busca ter o trabalho, ter lazer, ter tudo. E quando você está junto com alguém, você não quer se preocupar com essa pessoa. Você não quer ficar preocupado com remédio, com muita coisa que a gente vê. Quando você chega na minha idade, você começa a perceber que as pessoas estão deixando a batalha antes da hora. Como eu disse aqui, nós todos vamos viver muito. Todos. Tomara que nós vivamos muito juntos com saúde. Entendeu? É fundamental isso. Porque também a gente está aqueles dois velhinhos com saco de exame indo para o hospital, não é o que a gente quer. A gente quer estar dois velhinhos, entendeu? Na beira da praia, passeando lá em Barcelona. A gente quer isso, a gente não quer aquela vidinha. Então, por isso é fundamental que a gente compre junto essa ideia, né? E junto a gente caminhe. Não 100% com harmonia. A gente, de vez em quando, precisa puxar o cobertor, a corda e vamos junto aí, que senão não vai dar certo. Mas é por aí mesmo. E junto vai tornar o processo mais leve e mais duradouro com também. Certeza. Né? Com Assim, certeza. foi um prazer estar com vocês, assim, que a gente aprender, assim, um casal que está junto há tanto tempo e o processo de vocês reflete a harmonia do casal também, né? Assim, então, para que outros casais também se espelhem, né? Que possam fazer essa trajetória junto, um puxando o outro, quando eu não quiser levantar, que o outro incentive e vai. Isso. Quando o outro não quiser ir, que puxe também, né? Que um apoie, né? Na hora das dificuldades, que um levante o braço do outro, para que tenha, aí que a gente chegue aos 90 anos, vivendo e vivendo bem. Exatamente. Ótimo, gente. Muitíssimo obrigada. Tá? Até a próxima, inclusive. Adorei conversar com vocês. Esse foi o nosso 5º episódio do Slimcast, um podcast que foi criado, né, para ser um espaço para falar de saúde, além do óbvio, e para trazer ciência, né, e a prática do consultório. Então, você que ouviu esse podcast, envie para um casal que está precisando de um incentivo, que esse possa ser o primeiro passo para eles traçarem uma jornada em construção de uma qualidade de vida e de um emagrecimento saudável. E o próximo é na casa do Márcio, tá bom?